Meus pais exigem que eu entregue minha oficina para minha irmã, apenas porque ela está desempregada. Meus pais exigem que eu entregue minha oficina para minha irmã, só porque ela está desempregada. Até os meus 22 anos, decidi abrir minha própria oficina mecânica e rapidamente me tornei lucrativo através de conexões e marketing nas redes sociais. Finalmente, tinha algo só para mim e estava orgulhoso do meu trabalho árduo. Passaram-se 3 anos e acabei abrindo outra loja em uma localização movimentada, na qual tive a sorte de conseguir. Também comecei a vender carros usados e acabei sendo lucrativo com isso também. Estava me saindo bem e me consideraria muito bem-sucedido para a minha idade. Recentemente, recebi uma ligação da minha outra loja dizendo que alguém estava me procurando, e eram meus pais e minha irmã. Não ouvia falar dessas pessoas há anos e todos os 3 simplesmente apareceram na minha loja inesperadamente. Dirigi por 15 minutos até chegar à minha outra loja e os vi esperando dentro do saguão. Meus pais me abraçaram e me disseram que não me viam há um tempo. Minha irmã também me abraçou e disse que sentia minha falta. Por um segundo, pensei que essas pessoas tinham mudado e tentariam se reconciliar comigo, mas eu estava errado. Quando entrei no meu escritório, meus pais me disseram que eu havia me tornado muito bem-sucedido. Sorri e disse a eles que foi através de muito trabalho e dedicação. Foi então que começaram a me explicar que minha irmã acabou desistindo da faculdade e está desempregada desde então. Continuaram dizendo que minha irmã viu a página do Instagram da minha oficina mecânica em suas sugestões e contou a eles sobre isso. Perguntei o que eles queriam, e eles me disseram que eu deveria dar meu negócio para minha irmã. Olhei para eles sem palavras e comecei a rir. Vocês devem estar brincando, eu disse. Meu pai me olhou com um olhar vazio e disse que eu ainda poderia trabalhar como mecânico, mas minha irmã seria chefe no meu lugar. Minha irmã mimada está exigindo que eu entregue minha empresa porque meus pais disseram que ela poderia atualizá-la. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Olhei para eles em total incredulidade e perguntei se todos estavam pensando corretamente. Perguntei em que universo seria aceitável dar o meu negócio, pelo qual trabalhei duro, para minha irmãzinha. Enquanto continuava gritando com eles, ouvi minha irmã mimada se preparando para fazer um escândalo. Ela começou a chorar e olhar para meu pai com seus olhos de cachorrinho triste. Ela disse a ele como não tinha emprego e como meu pai prometeu fazê-la chefe. Olhei para meu pai com raiva e perguntei por que ele está criando ela assim. Disse a ele que, se minha irmã quisesse se tornar sua própria chefe, ela era livre para começar a sua própria. É normal meu filho me assistir me despir? Meu filho agora está casado e tem 27 anos. Ele ainda me observa, mesmo eu tendo 50 anos. Isso começou quando o peguei em flagrante. Ele estava na casa dos 20 anos e meu pobre menino não tinha uma namorada naquela época. Eu tinha saído do chuveiro e estava no meu quarto, vestindo minhas roupas íntimas, secando o cabelo com uma toalha para vestir as roupas que eu tinha deixado na cama. Normalmente, eu fechava a porta do quarto, mas devo ter esquecido naquele dia em particular, e foi quando vi meu filho passando pelo quarto. Pelo canto do olho, pude vê-lo dar uma espiada rápida em mim, mas quando virei meu rosto em direção à porta, ele já não estava mais lá. Isso me fez rir. No dia seguinte, a mesma coisa aconteceu. Eu deixei a porta aberta e o vi passar quando saí do chuveiro. Quando isso aconteceu no terceiro dia, confirmou que não era uma coincidência. Sou alguém que sempre lutou com o peso durante toda a minha vida e sou uma mulher gordinha. Quando ele me espionava, isso me deixava mais confiante sobre o meu corpo. Essa tendência continuou por um tempo, onde eu agia inocentemente e me vestia na frente dele, e um dia decidi dar a ele um iPhone. Na manhã seguinte, saí do chuveiro nua. Pelo olhar dele, percebi que isso era algo que meu filho não havia antecipado. Olhei para a porta e, desta vez, ele foi mais lento e eu o peguei. Inicialmente, chamei pelo nome dele e o instruí a entrar. Ele entrou assustado, com a cabeça baixa, e pediu desculpas. Eu cobri meus seios com uma mão e minha região íntima com a outra. Eu o perdoei e disse que estava tudo bem, desde que ficasse entre nós dois. Me descobri e coloquei as mãos nos quadris, dizendo a ele que não precisava mais me espionar, que podia me olhar quando quisesse. Ele ficou chocado, com a boca aberta. Ele não conseguia acreditar. Seus olhos estavam fixados nos meus seios. Ele ficou tímido e queria sair do quarto, mas eu disse para ele ficar parado. Virei-me completamente e lhe dei um show, perguntando-lhe sobre o meu corpo. Ele disse que estava ótimo e afirmou que eu era a primeira mulher que ele viu nua. Isso fez o meu dia. Foi muito excitante quando ele me viu completamente despida. Com o tempo, ele se acostumou com meu corpo e com a nudez. Ele se mudou e se casou, e na semana passada ele veio me visitar com sua esposa. Sua esposa deve ter saído em algum lugar e, quando estávamos só nós dois em casa, ele me perguntou quando eu iria tomar meu banho. Isso foi o sinal para eu me despir, e foi o que eu fiz. Sinto-me lisonjeada toda vez que ele faz isso e sinto-me bonita por ainda ser desejável para homens da idade dele. Perdi minha virgindade aos 12 anos, mas a que custo? Um dia decidi matar a aula e ir ao centro da cidade jogar fliperama. Não era a primeira vez que eu fazia isso, e era uma coisa bastante comum naquela época. Tirei meu uniforme e o escondi dentro da mochila para que ninguém notasse. Estava andando pelo centro quando um cara de uns 40 e poucos anos, vestido como um executivo, acenou para mim. Achei que ele fosse o pai de um amigo que havia se transferido para outra escola alguns meses antes. Então acenei de volta e continuei andando. Parei em uma banca de jornal para ver algumas revistas em quadrinhos, e quando me virei, o cara estava bem atrás de mim. Olá, ele disse. Oi, respondi. Como você está? Ele perguntou. Estou bem. E você? Estou bem, obrigado. Você matou a aula? Ele perguntou. De jeito nenhum. Menti, tentando sair da situação. Um dos meus professores está doente, então nos deram um dia de folga. Ah, entendi. E o que você está fazendo aqui? Ele perguntou. Nada demais, só andando por aí. Ah, como eu? Quer beber uma coca? Claro, por que não? Fomos a um café próximo, um dos caros, mas praticamente vazio naquela hora do dia. Ele pediu uma coca para mim e um café para ele. Conversamos por um tempo sobre praticamente nada e, em algum momento, perguntei sobre meu amigo. Eu ainda estava convencido de que esse cara era o pai dele, e recebi um quem como resposta. Então, sim, esse cara não era o pai do meu amigo. Na verdade, eu não tinha a menor ideia de quem ele era. Nunca o tinha visto antes na vida. Mesmo assim, ele
parecia legal e eu fui um idiota. Então fiquei com ele. Depois de um tempo, começamos a falar sobre quadrinhos. Ele me viu olhando para quadrinhos na banca e era um assunto que ele conhecia bem. Ele começou a falar sobre a mulher gato e como adorava se satisfazer pensando nela. Você deve estar pensando que, nessa altura, eu deveria ter fugido. Mas não, eu não fugi. Em vez disso, respondi, meu Deus, eu também faço isso. Então começamos a falar sobre como ambos adorávamos nos satisfazer com quadrinhos. E em algum momento, ele começou a falar sobre vídeos adultos e o quanto ele os adorava. Naquela época, vídeos adultos eram muito difíceis de conseguir para alguém da minha idade, sendo praticamente impossível obter filmes. Então, fiquei empolgado só de ouvir falar de vídeos adultos. Depois de um tempo, ele perguntou se eu queria ver alguns vídeos adultos, o que obviamente eu queria, e pediu para eu prometer que não contaria a ninguém, etc. E eu concordei. Ele pediu para eu segui-lo, e saímos do café e caminhamos cerca de 5 a 6 quarteirões até uma galeria suspeita. Eu não sabia na época, mas havia um lugar lá dentro com vários cinemas de vídeos adultos, tanto gays quanto heterossexuais, um pequeno teatro de vídeos adultos e até um prostíbulo. Ele me deixou por cerca de 20 minutos na porta do cinema e disse para eu esperar lá enquanto ele conversava com o porteiro. Tenho certeza de que ele deu algum dinheiro ao porteiro e fez um gesto para eu entrar com ele. Subimos um lance de escadas, viramos algumas esquinas e entramos em um cinema muito pequeno, com uma tela de 3x2 metros e cerca de 20 assentos.